certeza que este vai ser o vídeo mais difícil que eu já gravei toda a minha vida. Mas eu sinto que eu estou preparada. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Ginalda e quero também agradecer a vocês por terem nos acompanhado nas nossas viagens que nós temos estado a fazer. E vocês vão saber porquê, algumas pessoas já sabem, mas vocês vão saber porquê que nós tirávamos sempre essas férias e ainda tiramos, porque faz parte realmente da nossa jornada. Obrigada por vocês fazerem parte deste canal, muito obrigada pelo like, pelos comentários e muito obrigada por todos aqueles que vão chegando. Certeza que este vai ser o vídeo mais difícil que eu já gravei toda a minha vida. Mas eu sinto que eu estou preparada para partilhar isso um bocadinho sobre a minha história, para dar um bocadinho mais contexto também a este canal, qual é o propósito que eu decidi começar a fazer vídeo neste canal, porque é isso. Espero que gostem, deixem o vosso comentário ou partilhem para alguém que se calhar possa se identificar com o que nós vamos falar, o que eu vou falar hoje. E, como eu digo, cada experiência é diferente. Então, eu perdi a minha filha, Glória. Esse é o nome que ela se chama, ou se chamava, Glória, quando ela tinha 3 meses. E hoje quero partilhar um pouco da minha história com vocês e principalmente que me ajudou a continuar e a começar então esta cura, que eu acho que este é o foco principal deste vídeo. Agora sinto preparada para falar sobre isso. Levei o tempo que tinha que levar e ainda levo, mas sinto preparada para falar sobre isso, sinto preparada para responder o que tiver que responder, sinto preparada para tudo. E espero que vocês gostem mesmo, de verdade. Então, a minha Glória, a minha bebé, foi uma gravidez muito, mas muito desejada mesmo, por muitos anos. Já há muitos anos que cuido da minha saúde e meu marido também. E se você não nos acompanha no meu Instagram, Natural Ginalda, você vai ver lá muitas receitas, o meu dia a dia, a forma que eu dou mais importância àquilo que nós comemos e bebemos e sentimos. Então, esse nunca poderia ser a falta de cuidar de nós, poderia ser o motivo do que aconteceu com Glória, né? Sabemos que há coisas que nós não conseguimos controlar, há coisas que nós não entendemos, há coisas que apenas acontecem e o mais importante é como é que nós lidamos com essas coisas, não é? Como é que nos sentimos. É isso. Então, como disse, foi uma gravidez completamente normal, saudável, correu tudo bem, todo o processo da gravidez, tudo. De tal forma que própria as midwives, pronto, as enfermeiras, sempre que eu tinha consulta, dizia, meu Deus, está tudo, entre aspas, perfeito, como é que tu não enches as tuas pernas, tu não tens diabetes, não tens nenhuma tensão alta. E devo relembrar que foi a minha primeira gravidez de toda a minha vida. É a minha primeira vez que eu engravido, a primeira vez que eu passo por esse processo lindo, a primeira vez que nós temos algo que sentimos mesmo dado por Deus. E está bem, estava a correr tudo bem, todos os scans, todos os exames, o movimento, ela foi sempre bebê, mas muito ativa, sempre a mexer-se, a estar, interagia muito connosco, então não tinha espaço para achar que algo poderia mudar de repente. Então, sim, correu tudo muito bem, como eu disse. Ela nasceu em julho de 2024, nós estamos em 2026, não é? Há 2 anos atrás tem sido, então, o nosso processo de cura, healing, porque, como eu disse, cada pessoa tem a sua forma de lidar, né? Há pessoas que têm que lidar com abortos espontâneos, pessoas que têm que lidar com outros problemas, com pessoas que falecem com a idade mais avançada ou de idades menores e etc. O nosso foi lidar com uma bebê que nasce normal, tudo bem, e 3 meses depois, simplesmente, tudo desaparece. É isso. Então, como é que foi todo o processo? Então, ela nasceu, não é? Em julho de 2024 e foi através de uma cesariana de emergência. E não foi porque eu queria, porque eu sempre quis e defendo muito o parto normal e era isso que estava tudo planeado, até porque ela tinha 38, ela nasceu com 38 semanas mais 5 dias, então full termo, não é?
todo full termo e estava todo nas posições onde devia estar, a cabeça já estava para baixo, tudo, então tínhamos tudo planeado para a parte normal. Eu simplesmente acordei com muitas dores. Quando fui ao hospital, disseram que não dava tempo para esperar para a parte normal. E eu cheguei já ao hospital, à maternidade, com 8 centímetros de dilatação. Então, e nem estava assim com tantas dores, não é? Então, quer dizer que estava mesmo tudo preparado para ser parte normal, mas os médicos disseram que não tinham tempo de esperar 1 minuto, 2 minutos. 1 minuto que fosse, até eu atingisse 10 centímetros de dilatação, porque disseram que ela estava em stress, que ela estava pronta a sofrer, por exemplo. Disseram que o batimento do coração dela estava muito desacelerado, ou seja, não estava no batimento certo, então eles tinham que agir logo. E tudo bem, claro. Aceitei, né? Assinei o termo de responsabilidade para uma cesariana de emergência, porque eu simplesmente queria era ter ela nos meus braços. E foi, né? 5 minutos depois eu tinha ela nos meus braços. Tudo bonito, as enfermeiras todos os anos dar os parabéns, tudo normal. Os médicos fizeram todos os cheques normais, quando uma criança nasce, tudo. Estava tudo bem e entregaram uma criança e logo de seguida comecei a lhe dar de mamãe, estava tudo bem, nada. Depois de me entregarem a criança, o coração estabilizou, tudo estava certo e no dia seguinte nós então viemos para casa. Então nós vivemos com ela durante quase 3 meses e ela, se vocês tivessem a oportunidade de ver as fotos, os vídeos, a interação que nós tínhamos com ela era simplesmente perfeita. Bonita, linda, super ativa, uma criança que tinha tudo para dar, né? Uma criança que tinha tudo, tinha o mundo inteiro à sua espera. Vivemos com ela sem perceber nada. Para quem não sabe, eu trabalho no hospital, conseguiria muito bem saber se a minha filha ou algum problema estava-se a passar. Quer dizer que ela não nos mostrou nada durante esses quase 3 meses. Eu não vi nenhum sinal que ela estivesse a sofrer, ou que algo estivesse mal, ou que alguma coisa estivesse... Não, ela comia como deve ser, ela arrotava como deve ser, dormia como deve ser, interagíamos, nós saíamos, nós viajávamos mesmo aqui na Inglaterra. Estava tudo mesmo perfeito para um casal, né, que acabou de ter os seus filhos e estava a usufruir dessa bênção, né, que Deus nos deu. Até que um dia tudo mudou de repente. Ela deixou de mamar, eu me lembro até agora, uma sexta-feira. Ela não queria mamar, estava sempre a recusar a mama e notei também, aí sim, comecei a notar a partir dessa sexta-feira que na realidade ela estava muito cansada. Ela tentava mamar, mas depois tirava logo e ficava assim a olhar para mim. Estava cansada, sentia mesmo que estava mesmo muito cansada. E não achei certo, não achei correto, não achei normal. E tentei várias formas de ver o que é que pudesse, fiz ela dormir para ver o que era. Mas no dia seguinte tivemos que levá-la para o hospital mesmo, porque ela estava a ficar mais cansada cada vez, mas sem razões para nada. Senti que a respiração estava um bocadinho mais ofegante, claro, nós morámos próximo do hospital, foi super rápido, levámos ela para o hospital e ela já não saiu de lá connosco, já não voltou para casa. Tivemos lá 2 semanas e ela não voltou, nós voltámos sozinhos. Então foram mesmo 2 semanas mesmo intensas para mim e para o meu marido. Nós os dois sempre 24 horas ao pé dela, nós não saíamos nem 1 minuto ao pé dela. Ela acabou por precisar de máquina de respiração. Ver aquela criança bem pequenininha, ali com tanta máquinas, tantos tubos, tanta coisa, assim de repente, de um dia para o outro, nós nos agarramos muito um ao outro, quase não comíamos. Também isso nem sequer o importante é que foram 2 semanas que eu ainda me lembro quando vou para aquele hospital ou passo no corredor, ainda sinto mesmo que sinto a dor que senti naquele dia, naqueles dias. Pronto, basicamente, claro que acho que quase todos os hospitais fazem o mesmo, né? Investigam a mãe, investigam o pai, investigam a criança, fazem teste de DNA, fazem teste disso, tudo e blá. Tudo deu negativo, não sabiam porquê que ela estava com esse problema no pulmão, porque vieram-nos dizer depois, do pulmão. Então o que descobriram foi que no pulmão dela tinha veias, né? Os ramos, né? De árvores, que são tipo veias, né? Pulmão, 2 pulmões, que liga entre elas, né? Que na realidade são veias. Então diziam que algumas veias estavam bloqueadas. Então essas veias bloqueadas é algo muito, mas muito
raro, não é genético, não é algo, é algo que por alguma coisa do acaso ela desenvolveu sozinha e deve ter desenvolvido muito bem antes dela começar a crescer na barriga, bem no inicinho mesmo da fecundação, e que era impossível, dizem eles, e ainda há investigações a serem feitas, mas que era impossível ser detectadas ou que são impossíveis de ser detectadas no scan. Tivemos muito scan, muitas coisas para ver todos os órgãos, tudo, e estava tudo perfeito. Que era algo que só poderia ser manifesto quando a criança começasse a crescer e a precisar mais de oxigênio, porque, para quem não sabe, as crianças, quando nascem, não precisam de tanto oxigênio. Pronto, até os seus 3, 4 meses, etc., não precisam de tanto, conseguem muito bem com um pouquinho. Então, até aí está tudo bem, mas quando começam a ficar mais ativas, mais a crescerem mais, então aí sim os órgãos precisam de amadurecer, precisam de trabalhar mais. Então foi nessa altura que ela precisava de mais oxigênio, porque ela era muito ativa. Ela com 2 meses e meio, ela já procurava onde é que a mãe está, onde é que o pai está. Ela já virava de um lado para o outro, já seguia as coisas, já queria segurar as coisas, então ela tinha uma energia fora do normal, mas o corpo, o oxigênio não acompanhava essa energia que ela tinha. E foi aí que conseguiram perceber isso. Então disseram que era impossível detectar isso no scan. Na altura, a única forma que pudesse salvar seria o transplante de pulmão. É quase impossível, né? Um transplante de pulmão para um bebê de 3 meses. Não podia ser do adulto, tinha que ser, claro, um pulmão proporcional a um bebê de 3 meses. Tentaram vários tipos de medicação. Os hospitais tiveram todos em conexão com o outro, o de Londres com o de Leeds, whatever, todo sítio. Nós estivemos sempre a par de todos os progressos que estavam a acontecer. Havia alturas que ela melhorava, era alturas que ela ia outra vez abaixo, até que foi o dia, depois de 2 semanas lá, recebemos a notícia mais dolorosa da nossa vida, que foi: vamos ter que desligar a máquina, porque a única coisa que a mantém viva é a máquina. É impossível ela viver assim. E então, pronto, foi essa decisão que tomaram. E me lembro até agora, até hoje, quando começaram a tirar, porque ela estava sedada, com muitas medicações para fazer ela, pronto, estar calma, né? Estar a dormir, para não estar muito ativa, porque sempre que eles tentavam baixar a sedação, ela só ficava à procura de mim. E eu estava sempre lá. E então começaram a tirar para me dar mais tempo com ela. Eu e o meu marido passamos mais tempo com ela. E começaram mesmo a tirar aquilo um bocadinho. Quando começaram a desligar as sedações, ela começou então a mexer os pezitos, a mexer as mãozitas e à procura de mim. Só me lembro da enfermeira dizer: olha, ela está à procura de ti. E eu só me lembro de ir lá à frente da cara dela e ela só ria quando olhou para mim. Nós sabemos o fecho da história, que ela ia partir. Bem, isso não era suposto estar a acontecer. E ela só olhou para nós e começou a rir. A rir mesmo. Toda a equipa de enfermagem começaram todos a chorar, né? Até a última imagem que nós temos dela olhar e sorrir. E pronto, e meu marido agarrou nela e ficou com ela até os últimos suspiros. Foram piores dias da minha vida. Eu acho que não existe mais nada que me vai abalar como esse episódio que eu passei em 2024. É uma dor que não dá para explicar. É uma dor que só quem passa é que sabe. É uma dor que não adianta a gente ouvir ninguém. Eu e meu marido, só para tentar evitar essas afirmações: Deus sabe, ou já passei por isso, ou também fiz isso. Ok, eu sei que é normal. É para nos consolar, mas eu não queria estar a ouvir isso. Nós não queríamos estar a ouvir isso. Então foi um momento muito duro, que não estava a melhorar, as coisas estavam sempre a ir para baixo e que nós tínhamos que arranjar a nossa força, a nossa forma individual de saber lidar com a situação. Já passou 2 anos, como eu bem não me emociono, mas como é que eu e o meu marido então conseguimos andar para frente? Como é que nós fizemos isso? Eu só quero lembrar que essa dor foi, com certeza, como já disse, a primeira vez que senti mesmo o chão a desaparecer completamente. Eu senti perdida, me senti incapaz, senti-me a pior mãe do mundo.
Do tipo, como é que é possível não conseguiste salvar, não é? Digamos assim, a tua filha dessa situação? Como é que não conseguiste evitar isso? Como é que é possível? Tu trabalhas no hospital, tratas de clientes, tu tratas da saúde de muitas pessoas, porque é que não conseguiste tratar ela? Então, foram muitas perguntas na minha cabeça, que na altura eu só queria desaparecer, só queria estar com ela. Uma das partes mais difíceis foi lidar com o silêncio, com a ausência dela, de entrar e ver as coisas dela, ver o berço, ver as roupas, ver as coisas, ver os projetos que já tínhamos com ela para fazer, as rotinas, não é? Porque o meu marido depois voltou a trabalhar, né? Depois da criança dela nascer, e eu ficava praticamente em casa com ela, então era a minha companhia. Isso foi uma das partes mais difíceis. Então, o primeiro de tudo foi com certeza Deus. A pessoa que eu mais duvido foi a pessoa que mais me ajudou nesse processo. Não tem como colocá-lo no segundo plano ou no terceiro plano. Mesmo quando eu questionei tudo, mesmo quando eu senti que Deus não me estava a ouvir, mesmo quando naquela cama do hospital nós orávamos, louvávamos, agradecíamos a Deus e as coisas não mudavam, no fundo eu ainda sentia o apoio de Deus. Havia qualquer coisa mesmo lá no fundo do meu coração que me dizia: tem fé, não estás sozinha, se está a acontecer é porque tu consegues lidar com isso, e se calhar no futuro eu saberei porque que aconteceu, porque até agora não sei. Eu senti o abraço de Deus, nós sentimos o abraço de Deus. Com certeza Deus fez muito, mas foi muito paciente mesmo comigo. Não sei, eu sentia como se fosse pai que está a ouvir uma filha ou um filho a reclamar de algo e na mesma tem compaixão, tem amor, não é? E não está a retalhar ou não quer me castigar. Então Deus com certeza fez parte desse processo meu e do meu marido. Pouco a pouco, não digo que foi logo nas primeiras semanas, pouco a pouco voltámos a ter comunhão com ele, mas mesmo quando não tínhamos, ele estava lá, ou foi a altura que nós não queríamos ver ninguém, nós nem sequer queríamos falar com a família. O facto de ter visto Deus, mas muito nas outras áreas da minha vida, na área profissional, na área do caráter, na área de emoções e etc., eu acho que ajudou muito, porque não tinha como renegar o que ficou para trás, né? Tudo que ele já fez por nós, ou tudo que já sentimos que ele nos ajudou, e esperar que agora ele é o homem monstro que veio nos punir por alguma coisa que possamos ter feito. A seguir de Deus, o que nos ajudou foi nós estarmos unidos, eu e meu marido. Nós normalmente já tínhamos essa rotina, né? De estarmos sempre juntos, de viajarmos imenso, de não termos assim muitos amigos. Nós gostamos, como é que eu posso dizer? Nós gostamos mesmo muito da companhia um do outro. Acho que isso ficou melhor ainda, que nós conseguimos ver, acho que ficou melhor ainda. Fechámos mesmo muitas portas, se calhar tinha que ser mesmo fechadas. Então a nossa forma de lidar com tudo isso foi estarmos só nós os dois. Cada casal tem a sua rotina, né? Tem as suas formas de lidar, mas o estarmos juntos, unidos, não haver culpa, não haver apontar de dedo, não deixar que a raiva venha. Nós nos afastamos um pouco mesmo de tudo e de todos, porque era isso que sentíamos que nós precisávamos na altura. Então isso acabou por nos unir ainda mais, e eu vi no meu marido a tentar a ser forte por causa de mim, e também viu a chorar às escondidas. Então foi que eu percebi que realmente, como que eu posso ficar tão chateada com Deus quando Ele me deu realmente alguém que esteve sempre do meu lado, alguém que também estava a sofrer, alguém que consegue, não é, colocar essa dor tão grande para poder me ajudar. Eu acho que isto é que um casal deve ser, e não tenho como mesmo agradecer a Deus pela vida do meu marido, né, pela pessoa que ele é, por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele. Eu agradeço mesmo muito a Deus porque Ele esteve lá, Ele está sempre cá, sempre ao pé de mim, sempre a me dar força, sempre nos toques, nos olhares. Às vezes algum comentário de algumas pessoas maldosas
ou comentários não bem-vindos que nós recebíamos. E eu sou um bocadinho mais reativa, eu não consigo me calar, eu sou a pessoa que se me dizem alguma coisa, eu gosto de me defender e gosto de defender os outros, então tenho sempre uma palavra para dizer e ele só me dava a mão e dizia tipo, calma, vou fazer só aquele olhar, vá, está tudo certo, e depois falávamos depois em casa, então isso foi mesmo melhor, porque é que adianta estar a reclamar com o mundo inteiro, que é que adianta estar a mandar vir, não adianta nada, e acho que o nosso amor cresceu imenso mesmo, depois dessa fase, cresceu mesmo imenso, conseguimos se calhar dar mais importância às coisas que sempre estiveram lá, mas que na altura se calhar com a rotina do trabalho, porque nós tivemos muito tempo off de trabalho depois disso acontecer, então era como se estivesse no lockdown, só eu e ele, né? Então foi mesmo muito bom. A seguir, o que eu posso dizer, o que nos ajudou também foi viajar. Nós aqui, claro que nós viajamos fora de outro país, porque nós vivemos na Inglaterra, então nem sempre há sol, nem sempre há aquele clima de nos fazer sentir feliz, então estava sempre nublado, frio, etc. Então nós viajarmos ajudou imenso. Há pessoas que podem não, se calhar não ter condições para viajar, mas mesmo que viajem dentro do país, da cidade, mas que saiam do conforto mesmo, porque na altura a casa só nos dizia Glória, tudo dela só nos dizia ela, e nós não estávamos se calhar ainda preparados para encarar tudo, então começámos simplesmente a comprar bilhetes e ir para lugares com sol, lugar que podíamos respirar um pouco melhor, lugares que tivesse praia. Não havia um momento que nós não pensávamos nela. Não havia momentos que se calhar não nos agarrávamos e começávamos a chorar do nada, mas fazia parte. Mesmo assim, isso nos ajudou. E mesmo nas viagens, nós sentimos que ela estava connosco. Então, a viagem, com certeza, é um ponto que nos ajudou imenso. Viajar. Não pelo facto de viajar, mas pelo facto de sair da rotina, né? Do facto de ter outra coisa para ocupar a cabeça, não sei se conseguem me entender, do facto de, olha esta cidade bem movimentada, olha esses prédios novos, etc. Então, por algum momento, a nossa cabeça estava ocupada com outras coisas, claro que se calhar quando íamos de volta ao hotel ou se ficássemos em silêncio e lembraríamos, mas ajudou imenso esse processo de viajar. E a outra coisa que nos tem dado muita força mesmo para seguir em frente, mas isso aqui é algo que também depende da tua crença, depende daquilo que tu acreditas, então varia de pessoa, é algo que também nos trouxe muita paz, que é acreditar que não é o fim, que aquele sorriso que ela nos deu não foi o fim. Ainda nós vamos nos encontrar com ela. E esse pensamento nos ajuda muito a continuar. Porque se nós vamos nos encontrar com ela um dia, eu quero encontrar com ela bem. Eu quero estar no caminho de Deus para encontrar com ela no céu, que ela possa ter orgulho de mim, ter orgulho do pai dela, do meu marido, ter orgulho daquilo que nós fizemos, da nossa vida, da forma que nós cuidamos de nós, da forma que nós lembramos dela. Então, saber que não foi o fim, mas é algo que nos mantém forte, saudável, feliz para continuar. E como disse, claro que isso depende de cada pessoa, mas com certeza isso é algo que nos mantém muito firme e fortes, porque eu quero que a Glória lembre-se que os pais dela fariam tudo igual, só para ter mesmo aqueles 3 meses com ela na mesma. E não vemos a hora mesmo para estar com ela, e quando esse dia chegar, que nós estaremos lá, que ela vai dizer, não, eles fizeram tudo a seu alcance para que ela estivesse orgulhosa de nós. Então é isso, eu quero que a nossa filha sinta orgulho dos pais que tiveram, orgulho dos 3 meses que ela teve connosco, que foi, ao meu ponto de vista, foi um dos melhores meses da minha vida. Isso ninguém nos pode tirar mais, não é? Então, esse também foi algo que nos mantém forte. E a outra coisa também que
eu sinto que me ajudou imenso foi o facto de, como eu tenho uma presença nas redes sociais, né, no Instagram, que eu já vos disse, e quem não me segue ainda, vá, siga-me no Instagram. Eu tenho, pronto, alguns seguidores e eu fiquei mesmo off lá praticamente quase um ano mesmo off. Ainda não voltei a 100% ainda, né, já passaram 2 anos, mas posso dizer que eu tenho alguns seguidores que realmente não são só seguidores, são amigos. Então, passando alguns meses, eu partilhei do que isso aconteceu, eles pronto, perceberam logo porque que estava ausente, mas eu recebia muitas mensagens desses seguidores barra amigos a dizer, então, quando é que voltas? Sinto saudade dos teus vídeos, sinto saudade das tuas receitas e etc. Senti aquilo como se fosse uma motivação mesmo e é algo que eu gosto de fazer. Me alegra imenso mesmo saber que alguém gostou da minha receita e usou a minha receita, não é? Ou alguma coisa que eles seguiram funcionou e eles mandaram aquele feedback que me dava uma alegria enorme. Então eu percebi que realmente é algo que eu sempre gostei, não é? Foi por isso que eu criei então essa conta do Instagram. Então é algo que me animava imenso. Então com esses feedback dessas pessoas a me fazerem querer voltar, eu acabei por então fazer os meus vídeos, não com tanta frequência como fazia antes, com o meu tempo, mas eu sinto que isso ajudou-me imenso mesmo, porque é algo que eu gosto, é algo que manteve-me vivo. Então é isso que é outro conselho que eu também, pronto, conselho vale o que vale, não é? Mas se você tiver a passar alguma situação, faça algo que você goste. Pensa assim, algo que te anime, embora estejas a passar essa dor, mas o que é que te anima a fazer? Então faça essa coisa porque vai te manter distraído, vai te manter focado nas outras coisas, porque para trás já não podemos mudar, não é? Eu para trás já não consigo mudar, mas para frente eu consigo. Então isso me ajudou imenso. Então eu comecei a voltar a cuidar de mim outra vez, devagarinho. Comecei a cuidar mais de mim, sem pressa, sem cobrança. Comecei a fazer as minhas pequenas coisas que eu gostava, a gravar os meus vídeos, a minha caminhada, a minha corrida, a sair, a andar mesmo, passear. Coisas simples, mas que me ajudavam mesmo a sentir um pouco de vida outra vez. Continuar não significa esquecer, então significa sim aprender a viver com o que ficou, com eu e meu marido, né? Então é aprender a viver com isso, né? Então cada pessoa vive o luto de forma diferente e não existe forma certa ou errada. Então, se precisares de estar sozinho, esteja. Se precisares estar acompanhado, esteja. Se precisares afastar de todo mundo, afaste. Se quiseres ouvir conselho, tudo bem. Mas se não quiseres ouvir conselho, as pessoas têm de te respeitar e têm que te dar espaço. Porque a vida é tua, não é deles. E acima de tudo, nós devemos dar tempo a nós próprios. E isso eu tive que aprender mesmo de forma radical. Eu gostava de ter ultrapassado, de estar a falar com vocês, se calhar atrás, mas não foi um ano atrás, é 2 anos atrás, não é? Então é no nosso tempo. Então, para terminar este vídeo, eu só quero deixar aqui uma esperança. Se estás a passar por algo parecido, só quero que saibas que não estás sozinho. A dor é muito grande, sim, e talvez nunca desapareça completamente, mas com o tempo, com Deus, é possível voltar a sentir uma pequena luz lá no fundo. Então, e se ainda estás nesse processo, está tudo bem. Então, muito obrigada mesmo por ouvirem a história da minha família e não se esqueçam, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso, subscrevam o canal. E a partir de agora vai ter mais vídeos frequentes aqui neste canal. Nós vamos debater vários assuntos, cenas de estilo de vida saudável, cenas de comportamento, como ultrapassar várias coisas na nossa vida. Então aquilo que eu senti, que eu devo partilhar com vocês, eu vou partilhar neste canal. Então, portanto, não se esqueçam de subscrever ao canal, deem o vosso like e também vão no Instagram, que eu vou tentar estar mais ativa lá. É isso, então muito obrigada por este tempo de estarem connosco, estarem comigo. Então até já, beijinhos, tchau, tchau.